Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, Enseada. Madalena encarou as águas turvas como quem antecipava um segredo. Como fazia todos os dias, ela estudou outra vez as raízes que entranhavam aquela carcaça, o antigo elevador Lacerda. Quando era pequena, sua avó falava como tudo aquilo era diferente. Pessoas subiam e desciam a cidade usando aquele elevador. As praias tinham faixas de areia e a maré deslizava sobre elas devagar nos dias de sol. Se você desejasse molhar seus pés, não precisava mergulhar ou se sentar na beirada de uma balaustrada com as pernas pendendo para a piscina marinha. Você podia andar na areia até que as ondas beijassem seus calcanhares. Madalena dava risada, como se pudesse sentir as cócegas fantasmas da espuma do mar em si mesma. A cidade não era perfeita, sua avó sempre dizia, prestes a concluir seus devaneios, mas ainda não tinha sido afogada. A cidade e o povo existiam junto ao mar. Até a chegada da grande onda. Agora, o mar estava todo dentro. Dentro da cidade, dentro das pessoas. Mas Madalena ainda subia e descia a cidade pelo elevador. Só fazia isso de forma diferente. Ela sorriu. Sua avó conhecia a cidade de antes, ela conhecia a cidade da agora. Respirou fundo, guardou o ar dentro dos pulmões e mergulhou na água salgada. Estendeu seus braços para frente, segurou nos troncos e nas raízes que cresciam para baixo. Escalou ao contrário. Lá no fundo, carcaças de casas, prédios, museus, carros, postes, semáforos, tudo coberto por corais e algas, fazendo morada para os bichos marinhos que ainda sobreviviam. Madalena viu um pequeno desengonçado cardume passar quando chegou perto do que buscava. Adentrou nos esqueletos dos edifícios, seus ossos já desgastados pelo tempo debaixo do mar. Nos últimos tempos, o manguezal tinha rareado nas outras partes da cidade. Os rios que tinham sido tapados mal criavam estuários quando se encontravam com o mar. De vez em quando, Madalena se embrenhava nas raízes secas das árvores da restinga. Enfiava os pés na terra densa que se misturava com a água do mar e trabalhava catando lambretas. Era marisqueira de sangue. Mas naquele dia, seu objetivo era outra espécie. Lagostas. Catou, com as próprias mãos, os crustáceos que ela já sabia bem onde encontrar. Botou as lagostas no balaio que atravessava seu corpo, uma cesta feita de palha trançada com suas próprias mãos, como toda a sua vida. Fez um laço na tampa como quem amarrava uma mandinga. Então começou a nadar de volta até a superfície. Repetiu o processo 2 ou 3 vezes, enchendo o balaio até a boca. Admirava a si mesma com o tempo que passava debaixo d'água. Resistia sem respirar mais do que sua mãe.
que por sua vez superava sua avó, e assim por diante. Diziam que os enseados tinham se adaptado com o passar dos anos. Foi quando uma correnteza fria empurrou seu corpo contra a estrutura desencapada do elevador, sua mão direita batendo com força contra uma liga metálica. Madalena puxou a mão contra seu próprio corpo e continuou a escalada rumo ao céu. Molhada da cabeça aos pés, Madalena começou sua peregrinação de volta para casa. Mesmo tendo visto antigas fotos da cidade, era difícil acreditar no quanto ela estava diferente agora. Parcialmente coberta por água, não havia mais divisão entre cidade baixa e cidade alta. Era cidade debaixo d'água e cidade ao redor d'água. Os prédios de luxo construídos nos bairros mais valorizados da antiga orla agora pereciam, em sua maior parte, sob a água do mar. Décadas antes, quem diria que a estação de plataformas de extração mineral na costa de Salvador teriam esse fim trágico? Bem, justiça seja feita, muita gente disse, mas ninguém ouviu. Quando ouviu, silenciou. É aquela velha coisa. A história se repete. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Mas e quando ela se repete pela terceira, quarta, enésima vez? As plataformas foram construídas, os minérios foram extraídos. A Baía de Todos os Santos ganhou outra cara. Seu mar, outrora azul esverdeado, foi perdendo cor e saturação, ganhando uma matiz cinzenta e entristecida. Quando o primeiro tremor invadiu a cidade, se fizeram de desentendidos. A mineração continuou, ignorando os protestos e as preocupações do povo, até que fosse tarde demais. Quem tinha dinheiro encontrou refúgio cada vez mais longe da Baía de Todos os Santos. Quem não tinha dinheiro se adaptou às ocupações improvisadas no remanso. A mãe de Madalena ergueu morada com a filha em uma comunidade da Nova Encosta, nos andares superiores de prédios abandonados na nova orla da cidade. Era para lá que Madalena caminhava, de olhar cabisbaixo. Viu sua vizinha, Jussiara, marcar com giz vermelho o aumento da rachadura na fachada do edifício. A água já adentrava o 13º andar do prédio, agora considerado o primeiro pavimento da moradia. Em um silêncio marcado apenas pela sua respiração ofegante, Madalena subiu as escadas. Bateu as solas dos pés no batente antes de entrar na estrutura rachada que acolhia seus dias. Colocou o balaio em cima da bancada da cozinha e cobriu com um pedaço de pano a ferida em sua mão direita. Olhou ao redor e absorveu como uma esponja o vazio da casa, uma concha oca que só ecoava a tristeza. Parecia outra existência quando ela ainda sorria ali dentro. Mas Madalena não cedeu ao choro. Abriu o balaio e começou a dar cabo nas lagostas. Mais da metade se perdia toda vez. Descartou as que por dentro tinham coloração esverdeada e limpou as poucas que se salvaram. Quando olhou para os ponteiros do relógio de parede, começou a se arrumar. Quem diria que no mundo com tanta tecnologia, o que jamais deixaria de funcionar seria um relógio de ponteiro que pertencia à sua bisavó. Com roupas secas e seu corpo salgado, Madalena se encaminhou para a laje onde realizavam as reuniões semanais. Se posicionou ao fundo e deixou suas colegas marisqueiras e seus vizinhos pescadores tomarem a frente do trabalho. A comunidade da Enseada deu início a mais um encontro. A ocupação tinha uma regra: o coletivo zela por todos. Quem aportou ali estava ancorado e ali teria resguardo. Jussiara era uma líder nata. Comandava os encontros como um maestro conduzia uma orquestra. Atualizou os presentes sobre o processo que se arrastava há anos contra a mineradora. Dessa vez, dizia ela, o resultado estava perto de sair. Discutiram sobre o aumento das rachaduras, mas Madalena tinha dificuldade de se concentrar. Sempre teve, mas sua capacidade de manter o foco estava cada vez pior. Só se sentia completamente presente quando estava no mar.
Em terra firme, se sentia como um peixe fora d'água. Seus braços e pernas ficavam pesados, seu corpo cansado. Se sentia mareada quando estava com os pés no chão. Madalena escutou o barulho de água invadindo ela por dentro. Olhou para o céu e viu a sombra de um polvo nadar por entre as nuvens como um pássaro. Pensou em chamar a atenção de alguém ao seu lado, mas quando abaixou o olhar, a reunião tinha acabado e as pessoas todas estavam dispersando rapidamente. Jussiária se aproximou de Madalena com um olhar curioso. Perguntou como ela estava, se precisava de alguma coisa, como todos faziam desde a morte da sua mãe. Madalena, em piloto automático, agradecia e dizia que não. Jussiária insistiu até se distrair com a ferida nas costas de sua mão. Olhou para Madalena com espanto, questionou se a ferida era recente, em que ela havia se esbarrado, se ela estava cuidando daquilo. Disse que a água estava cada vez mais contaminada, que ela precisava tomar cuidado. Madalena cobriu a ferida com a mão esquerda, como se estar machucada fosse uma vergonha para sua existência. Ela não se lembra o que respondeu, se é que respondeu alguma coisa. Apenas ouviu Jussiária recomendar que ela procurasse sua mãe caso a ferida não sarasse logo. Depois do encontro, Madalena juntou as lagostas que tinha separado e levou o balaio até o restaurante de seu Gusmão. Para sua surpresa, quem estava lá era o filho mais velho de seu Gusmão, um homem esguio como um pitu. Disse ele que seu pai estava doente e ele estava tomando conta dos negócios. Madalena mostrou o balaio com os bichos e o homem balançou a cabeça em negação. Ela não sabia? Depois do último caso de intoxicação alimentar, estava proibido vender frutos do mar. Madalena insistiu. Disse que seu Gusmão sempre comprava na mão dela, que ela separava tudo direitinho. Mas foi em vão. Discutiu com o homem, viu seu rosto ficar mais vermelho que a lagosta em sua mão e voltou para casa com o mesmo balaio que tinha ido. Irritada, adentrou sua concha e se deitou no colchão. No céu estrelado de sua janela, viu os olhos de sua avó. Tentou dormir, mas apenas virou de um lado para o outro sem encontrar posição confortável. Os músculos de seu braço direito tremiam em pequenos espasmos que a despertavam sempre que estava prestes a pegar no sono. Quando abriu os olhos de madrugada, viu sua mãe sentada na beira do colchão. Tentou falar com ela, mas a voz de sua boca saía abafada, como se falasse debaixo d'água. Quando conseguiu avançar para encostar nela, sua mãe se derreteu em espuma do mar entre os dedos de suas mãos. Madalena respirava, ofegante, seu corpo molhado de suor. Estava sozinha em seu quarto. Estava sozinha naquele mundo. Estava sozinha. Sua mãe tinha ido embora e agora ela era a última da sua linhagem. Não tinha nenhuma semente capaz de germinar em seu ventre. Sentiu a barriga murchar como uma flor em pleno outono. Madalena acordou com o corpo em chamas, a barriga doendo como se uma baleia estivesse em cima dela, o dorso de sua mão ardendo como se tivesse sido queimado. 2 dias se arrastaram como onda em maré baixa. Madalena mal conseguia se levantar da cama, tamanha era a dor que sentia. A ferida no dorso de sua mão coçava, formando bolhas. Decidiu, por fim, seguir o conselho de Jussiária e procurou a mãe dela, Dona Jandira. Era uma mulher baixinha, seu corpo em formato de cabaça, com quadris grandes e aconchegantes onde se alojaram Jussiária, Joseane e Janaína. Dona Jandira analisou a ferida com cuidado. Pegou um pote de vidro e botou em cima da mesa. Noutros tempos, teria como escolher um punhado de folhas frescas ou secadas ao ar e reduzidas ao pó. Mas as plantas também estavam rareando no mundo salgado demais para elas. Só lhe restavam algumas folhas secas de acácia amarela e um restinho de casca de andiroba. Moeu os dois com um pouco de óleo
fez delas um unguento e logo aplicou no dorso da mão de Madalena. Passado o ardor inicial, a mistura trouxe alívio para sua dor. Dona Jandira logo decretou que Madalena estava proibida de mariscar até a melhora de sua ferida. Na verdade, do jeito que as coisas estavam indo, talvez mariscar nem fosse mais uma opção. Madalena saiu da casa de Dona Jandira com o veredito martelando em sua mente. Talvez mariscar nem fosse mais uma opção. A ideia de deixar de mergulhar fez morada feito um mofo em sua mente, se espalhando igual planta trepadeira. O mar era sua origem. Frequentou as reuniões da semana seguinte calada. Via seu corpo caminhar pela enseada como se estivesse fora dele. Todos reclamavam da dificuldade de vender os frutos do mar. Jussiara organizava protestos. Madalena sentia como se seus pensamentos estivessem flutuando. Sua pele ressecada provocava coceira. Respondia irritada a qualquer pergunta que lhe fizessem. No dia que o resultado do processo contra a mineradora foi anunciado, fazia sol. O suor que pingava da testa de Madalena só fazia ela sentir cada vez mais falta do mar. Quando Jussiara anunciou que o processo teve 3 de cada 4 decisões desfavoráveis aos atingidos e favoráveis à mineradora, a reação dos presentes foi colérica. Madalena sentiu a dor da notícia no dorso de sua mão, a ferida latejando feito o tremor da terra que antecedeu a onda. O peso de mais um golpe desferido foi mais do que ela podia aguentar naquele momento. Sem saber ao certo para onde ia, senti seus pés encontrarem um caminho, como se seguissem as varizes subterrâneas, buscando desaguar em algum lugar. Quando deu por si, estava outra vez diante do oceano, onde o lavador Lacerda jazia afogado sob o peso da água salgada. Sem pensar 2 vezes, Madalena se atirou outra vez no mar. Na água que sustentou todas as suas ancestrais. No dia seguinte ela encontraria forças, se juntaria a Jussiara e continuaria a luta como sempre fizeram. Mas naquele instante, ela só queria o colo do mar. Mergulhou fundo, até onde seus ouvidos permitiam, no ponto em que as borbulhas d'água e dos bichos que ali restavam se confundiam com os ecos de barulhos que já não existiam mais. Madalena se permitiu afundar, se imaginando como as estruturas fósseis de uma Salvador Atlântida, uma cidade que talvez nunca tenha existido. Na superfície daquele vasto azul, deixou as incertezas e o fôlego, feito céu, em cima do mar. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. A criação e a direção são assinadas por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alissa Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Obrigada por escutar até aqui. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos, ou acesse o site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição de cada episódio. Até a próxima!